Boa noite, João. Tudo bem? Oi, professor. Mais uns 5 minutinhos aí para a gente iniciar a aula. Sossegado. Então vamos lá, vamos tirar suas dúvidas, ministrar uma aula agradável. E à medida que vocês quiserem comentar algo e tal, só falar que daí a professora aqui responde, beleza, pessoal? Vamos ver se alguém mais chega na aula, mas enfim. Ô, professor, Sim, pode falar. sabe aqueles exercícios do final das aulas, que vale para atividade prática? Sei, aham. Tipo assim, se eu te mandar uma tutoria perguntando, professora, você fala, mas tá, tipo, você que tá certo ou tá errado, você corrige ou você, tipo, não deixa só pra atividade? Não, eu corrijo sim, pode mandar, fica à vontade. Ah, tá, beleza. Não, é que eu falei, não sei se eu mando, porque daí eu acho que ela vai falar, porra, vai corrigir 2 vezes o negócio, daí fica fácil. Não, relaxa, pode mandar sim, que o importante para mim é que você esteja tentando aprender o conteúdo. Então, se você tentar fazer e tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que eu dou uma olhada assim, sem problemas. Valeu, lugar. Fechou? Então vamos lá, compartilhar a tela aqui. O Adrian chegou ali de touca. Tá frio aí, Adrian? Cara do lado. Já tá, hein? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre momento de binário. Vamos ver se muda o slide aqui. Olha lá. Momento de um binário, capítulo 4.6 do nosso livro. Bom, é bem simples, pessoal, tranquilo. Vamos ver se é tranquilo para vocês também, né? Para mim é fácil esse conteúdo, mas acredito que não tem muita dificuldade. O que é esse negócio de binário que a gente vai falar na aula de hoje? Bom, ele é definido então quando nós temos duas forças paralelas com a mesma intensidade, só que a direção entre essas forças são opostas. Então veja o desenho ali. Ó. Tenho duas forças, digamos que a intensidade seja, sei lá, 100 newtons. Então as duas têm 100 newtons. As duas possuem a mesma direção. O que significa? As duas estão na horizontal. E o sentido delas é oposto entre elas. Então, se você olhar, a de cima está apontada para a esquerda e a de baixo está apontada para a direita. Logicamente, aqui uma coisa que faltou falar nessa definição, que eu estou resumindo,
é que elas são paralelas entre elas. Então, a direção é horizontal, só que elas não estão na mesma linha, ok? Elas têm uma certa distância entre elas, por isso que elas são ditas paralelas. Então, se a gente fosse fazer um somatório de momentos, aqui, ó, a resultante, na verdade, se a gente fosse fazer um somatório de forças, a gente vai reparar que o momento, o somatório de forças, ele na verdade é zero. Então, se você fizesse lá somatório de forças em X, você ia ter esse F aqui apontado para a esquerda, você podia falar que é menos F, e esse outro F aqui, esquece esse sinal negativo, mas por ele estar apontado para a direita, você diria que é mais F. Então, menos F mais F, o resultado é zero. Então, sempre a gente vai ter essa situação que, ao somar as forças, ela vai produzir uma resultante igual a zero. E aí vai chegando o pessoal, que maravilha. Então, o único efeito de binário é produzir uma rotação, ou uma tendência de rotação, em uma direção específica. E essa rotação vai acontecer bem no meio, entre essas duas forças paralelas. Então, vamos pensar ali, tá meio esquisito talvez a figura, mas vamos tentar imaginar ou lembrar de alguns exemplos do nosso dia a dia em que a gente tem aí forças paralelas, opostas entre si, que provocam o giro de algum elemento. Vocês podem tentar dizer alguma coisa? Putz, Putz, não sei. vamos no exemplo assim mais corriqueiro aí. O volante do carro, né? Então, É verdade. acho que é o próximo slide ali. Volante do carro, veja. Nesse caso aqui, o cara tá querendo virar para a direita ou para a esquerda? Qual caso, Pedro? No caso aqui, vocês estão vendo o volante ali, né? É que o teu mouse não tava Da aparecendo. esquerda? Da esquerda. Para a esquerda, né? Então, se você for analisar a rotação. Rotação nessa situação aqui, ó. Sempre a gente vai analisar no meio das duas forças. Então, bem no meio aqui, ó, que rotação está sendo provocada neste volante? Qual que é o sentido dessa rotação? Horário ou anti-horário, nesse caso aqui? Anti-horário. Anti-horário, muito bem, Horário. perfeito. Anti-horário, veja, tem uma setinha para baixo, uma para cima, então eu não sei se está espelhado para vocês, mas eu vou fazer com a mão direita para cima, com a mão esquerda para baixo. Eu posso pegar o negocinho aqui, ó. Aí vai ficar bonito. Então, ó, o giro que está sendo provocado aqui por essas duas forças é no sentido anti-horário, né? Então você veja que essa seta vai fazer com que o volante gire para esse sentido e essa aqui também. Então, se você olhar, é um sentido anti-horário. Então é isso, esse fenômeno que a gente está estudando na aula de hoje, bem tranquilo de entender. Agora, como que eu calculo esse momento de binário? Porque na aula passada a gente viu que momento é quando eu tenho uma força que vai provocar um giro numa peça. Então, a gente até citou alguns exemplos. O exemplo, por exemplo, quando o cara vai soltar o pneu do seu carro. Daí ele põe lá uma chave, daí ele faz uma força na ponta da chave e essa força vai provocar um torque, um giro em torno do parafuso. Só que na aula de hoje a gente está vendo um fenômeno parecido, mas não é exatamente o mesmo, porque daí nós temos duas forças, como já comentado, com o mesmo valor, só que com sentidos opostos. Então, como que eu calculo? Vamos lá. Então, aqui ele está mostrando uma formulação escalar para a gente entender um pouquinho como que fica o cálculo desse momento de binário. Então, essa primeira força aqui, a menos F, esquece esse sinal de menos, o livro denotou esse sentido só para mostrar que é oposto à outra ali, que é F. Então, o F. Se eu quero calcular o momento que essa força F provoca em torno do ponto O, desse ponto aqui, acho que faltou pegar a canetinha, em torno do ponto O, eu faço então, o momento em torno do ponto O é F vezes A. Qual que é o sentido? Horário ou anti-horário? Então, imagine que aqui tem uma barrinha, pessoal. Se eu faço uma força aqui, ó, nessa barrinha, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? Em torno do ponto O. O que vocês acham? Horário.
Horário. Horário, perfeito. Então, o sinal aqui negativo. Beleza? E a próxima aqui, ó. Carregando lá no quarto. A força, qual que é a distância? Qual que é a distância dessa força Tá no aqui, ó, quarto, pode pessoal? ligar. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. É o Adrian, sempre o Adrian. Foi mal. Ô, Adria. Então, ó, essa força aqui que eu acabei de fazer um círculo, qual que é a distância dela em relação ao ponto O? AD. Essa distância A. aqui, quanto que ela vale? D mais A. Perfeito. D mais A. D mais A. Show! E aí, essa força apontada para lá, ó, meio que para cima e para direita. Se eu tivesse uma barrinha aqui, ó, conectando tudo, vai fazer com que gire essa barra no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário? A luz acesa ou apagada? Anti-horário, isso mesmo. Perfeito. Pronto, então vamos lá. Vamos fazer uma distributiva aqui, só para ficar mais fácil de entender daqui a pouco. Então, repetir aqui, ó, menos F vezes A. Ficamos com mais F vezes A, mais F vezes D, né, que é o primeiro valor, mais F vezes A. O que a gente pode cortar aqui dessa equação? Os FA. Isso, F vezes A. Ó, temos menos F vezes A mais F vezes A. Então, o resultado é força vezes distância. Que distância, professor? É a distância entre as duas forças que estão provocando o meu binário. Então, esse desenho está meio bagunçado, mas nosso problema basicamente é esse aqui. A distância que a gente vai considerar é a distância entre as duas forças. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo isso só para dizer que o momento de binário também é força vezes distância, só que essa distância, se você for calcular direto, é a distância entre as duas forças. Então tá, simples assim. Temos também a formulação vetorial, é semelhante, só que com vetores, né, digamos assim. Então a gente vai aplicar lá o produto vetorial do ponto A vezes a força. Então você vai ter que ter lá nas suas coordenadas x, y, z do ponto A, igual a gente fez na aula passada. A força também. Faz o determinante, né, que é o produto vetorial, calcula lá, e você tem esse momento resultante. Aqui é só uma simplificação, então, que nós temos a posição do ponto A menos a posição do ponto B, produto vetorial com força F nos retorna, então, o momento de binário. Então, aqui, ó, isso indica que o momento de um binário ele é um vetor livre, ou seja, ele pode agir em qualquer ponto que a gente esteja estudando, tá? Então, até naquela equação anterior, talvez fique um pouco mais fácil de ver do que nessa formulação vetorial. Não importa onde está o meu ponto, que nem o ponto O estava posicionado ali a uma distância A da força F, mas pouco importa esse ponto O. Por que pouco importa? Porque, no final das contas, se você tem como determinar a distância entre as duas forças, o D, é só fazer F vezes D. Nem precisava daquela distância A, daquele ponto O. Então, é isso que está querendo dizer essa frase que eu acabei de ler. Então, ó, já que M depende apenas do vetor posição R, direcionado entre as forças, e não dos vetores relacionados ao ponto que estão essas forças, e sim só o que está na distância entre essas duas forças. Ou seja, nessa formulação vetorial fica o RA menos o RB, nos dá esse vetor aqui R, que é a distância entre essas duas forças. Professora, Sim. Não entendi direito, bem na hora que você estava explicando essa parte da formulação vetorial, deu uma cortada aqui, acho que é a minha internet. Você consegue dar uma explicada novamente? Claro que eu consigo, vamos lá. Então, a formulação vetorial ela é algo parecido que a gente viu na aula passada para o cálculo de momento na formulação vetorial. Então, na aula passada a gente descobria lá o ponto que está a força, então a gente chamava lá de RA, RB, e daí a gente fazia o produto vetorial dessas coordenadas desse ponto com o vetor força. Daí a gente montava lá I, J, K, depois montava
a posição do ponto, né? Sei lá, -2, 1 e 0, e o vetor força. Daí fazia lá o determinante e obtinha aquele vetor que era o momento proveniente daquele produto, da distância, com a força. Aqui é muito parecido. A diferença, basicamente, é que no momento de binário, o que importa mais, digamos assim, se você tem como obter a distância entre as duas forças, você não vai precisar, digamos, da posição desses pontos. Então, ali na segunda parte da equação, ele fala aqui que essa primeira reduz a RA menos RB. O que é o RA menos RB? É uma soma vetorial que nos dá esse R que está circulado ali na segunda figura, na figura da direita. E esse R é a distância entre as duas forças. Então, se eu pegar as coordenadas do ponto A e pegar as coordenadas do ponto B e fizer essas coordenadas menos a outra, eu tenho esse vetor que mostra a posição entre as duas forças, a posição x, y, z. E aí eu teria como obter também esse momento de binário. Então é uma outra formulação, tá? Ela é um pouco mais complexa, né? Porque sempre dá um pouquinho de trabalho de você saber qual que é a posição do ponto A, a posição do ponto B, e assim por diante, depois fazer o produto vetorial, do que a formulação escalar, que é o slide anterior que eu mostrei para vocês, que é só fazer força vezes distância, tá? Na aula de hoje, fique tranquilo, acho que foi, eu não sei quem perguntou, se foi o Adrian, o Gabriel, ou o Matheus, sei lá. Mas a gente vai fazer também com essa formulação, tá bom? A gente faz com essa formulação para ficar mais claro. Fechou então, professora, entendi. Obrigadão. Valeu, Adrian, valeu. Professora, Sim. quando que vai abrir as APAUs? Olha, era para já estarem abertas. Eu vou dar uma conferida após a aula, tá bom? Mas elas geralmente abrem no início do bimestre, então vou dar uma checada lá para vocês, tá? É para estar aberta. Se não estiver, eu vou providenciar isso logo no final da aula. Então, continuando aqui. 45 chances, né? Continuando aqui, ó. Vamos falar um pouquinho. Oi? Pelo menos 45 chances de fazer a pau. 45? Caraca, mano. Uma chance. No mínimo. Uma chance. Vamos lá, caprichem. Não é difícil, não. Ô, louco, professor. Uma chance? Todos uma chance. Uma só é foda. Porra! Deixa pelo menos umas 3 aí, né? Qual professor que dá mais de uma chance, pessoal? Todos. Todos? Tem que dar. Confiança na gente, professora. Vou perguntar aqui para eles. Pergunta. Mas também, se tiverem dúvida em algum exercício da Apol, podem me perguntar na tutoria, tá? Mesmo esquema. Fiquem... Mandar a pau inteira. Não, pode falar assim, professora, não entendi nada e manda só os exercícios. Tem que tentar fazer, né? Vamos lá, binário equivalente, pessoal. Então, existe uma equivalência entre a segunda figura e a primeira. Entre essas duas figuras, tá? Como a gente viu nos slides anteriores, para calcular um momento de binário é só fazer força vezes distância. Então, nessa primeira figura, nós temos aqui, ó, que a força vale 30 newtons. Beleza. 30 newtons. E a distância entre essas duas forças, 0,4 metros, certo? Então, quanto que dá o momento provocado por essa força aqui? 30 vezes 0,4. Quanto que dá isso? E aí, gente? 30 vezes 0,4? Dá 12. É 12. 12, isso. Então, a unidade de força é newton, a unidade de distância de comprimento é metros. Por isso que fica 12 newton vezes metro. Beleza. Então, nosso primeiro caso deu 12 newton metros. Vamos ver no segundo caso. Segundo caso, nós temos aqui que a força vale 40 e a distância vale 0,3. Então, o momento aqui será 40 vezes 0,3. E quanto que dá isso aqui? 12 também. 12. Dá 12. Dá 12 também. Então, veja. Os dois problemas dão o mesmo
momento de binário, ou melhor, talvez fique mais fácil de vocês entenderem, dá o mesmo torque. O cara fez lá uma força naquela válvula, naquela, não sei, uma válvula parece que de uma saída de água, alguma coisa nesse tipo. Então ele fez aquela força, provocou aquele torque e deu 12 Nm, tanto no primeiro caso no segundo caso. Qual que é a diferença? Qual que é, na verdade, não a diferença, o resultado é o mesmo, mas o que teve que fazer no segundo caso em relação ao primeiro? O cara teve que aplicar mais força, vocês estão vendo ali, ó? No primeiro caso aplicou 30, no segundo caso aplicou 40. É por isso que quando vocês forem abrir uma válvula desse tipo, ou qualquer equipamento em que você queira provocar um torque, qual a maior distância que você conseguir aplicar nesse giro vai te promover um maior torque, ou talvez, se o torque está X lá para o parafuso, vai te promover a menor força para você poder abrir ou fechar esse equipamento. Por isso que o segundo caso é meio esquisito, o cara segurar aquela válvula pela parte de dentro. De fato, ele vai ter que fazer mais força para produzir o mesmo momento. Ficou claro isso aqui, gente? Uhum. Beleza? Então, falou lá, a parte desse estudo aqui é binários equivalentes, então são equivalentes, sim, tem o mesmo valor, só que um caso tem que fazer mais força em relação ao outro. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de momento de binário resultante. Semelhante à aula passada, tem situações que você não vai ter só um momento. Você vai ter várias forças que vão provocar vários momentos. No caso da aula de hoje, a gente está falando especificamente de momento de binário. Então, pode ocorrer isso também, de termos vários momentos. E aí, como é que eu vou calcular o momento resultante? Simples demais. Você vai fazer a soma dos momentos de binário e pronto, resolvido. Não tem segredo. Logicamente, a abordagem escalar é muito simples, você vai somar os caras, sei lá, um deu 100, outro deu 50, 100 mais 50, por exemplo, se tiver o mesmo sentido. Mas a abordagem vetorial, daí você tem que somar componente por componente, x com x, y com y, z com z, daí você tem o momento de binário resultante. Ok? É simples, é algo que a gente até já fez na aula passada, só que considerando só o momento e não o momento de binário. Então, ali ele mostra também a formulação vetorial, que é a somatória do produto vetorial das coordenadas com o vetor força, ok? Coordenada do ponto que está aplicada a força, vezes o vetor força. Vezes não, produto vetorial, que é aquele x, né? E aí, vamos lá, acho que agora é o momento de vocês brilharem. Porra, meu Deus, esse exercício tava Joga isso melhor. na pauta, tá louco. Mas, Caralho. os Nossa. exercícios Vocês estão com medo do exercício? Eu não acredito. Meu Deus. Não, os No futuro, exemplos, professor. meu Deus do céu. O exercício mais fácil do mundo, gente. Vocês vão ver, é ridículo. É sério, pode botar fé. Vamos lá. Ele pede para determinar o momento de binário resultante dos 3 binários agindo sobre a chapa. Por que eu falei que esse exercício é ridículo de fácil? Não só porque ele realmente é fácil, mas também porque está cheio de spoiler aqui nesse exercício. Então, nós temos, né, aqui 3 momentos, M1, M2 e M3. Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra, que eu acho que está um pouco grande para o nosso visual aqui. M1, beleza. M1 será F1, como está na formulação escalar, F1 vezes D1. Ok? Vocês conseguem achar aí o F1? Quanto que ele vale? F1 é 200 newtons. 200, perfeito. Então, se vocês separarem, tem 2 F1, porque é um momento de binário. Binário remete a 2, né? Então, nós temos esse cara aqui e temos esse cara aqui embaixo. Beleza. Então, você está olhando que são 2 forças verticais, só que uma está para cima e a outra está para baixo. Então, basicamente, reproduzindo isso aqui, ó, temos um negócio mais ou menos assim. Então, aqui vale 200 e aqui vale 200. E eu quero saber, o D1 é a distância entre essas 2 forças. E quanto que ele vale? 0,4. 0,4. Então, veja,
tá cheio de spoiler, porque inclusive aqui tá escrito D1 igual a 0,4. Então tá muito fácil mesmo esse exercício, não tem nenhum segredo. Vamos lá, 200 vezes 0,4 dá para fazer de cabeça, né? 80. Boa. Deixa eu só apagar aqui algumas coisinhas. Ah, não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Aí. Então, 80, beleza. Perfeito. A unidade é o que está de força vezes distância. A unidade de força é Newton, vezes a unidade de distância, que é metro, nesse exercício. M2, vamos lá. Quanto que vale o F2? 450. Isso. E o D2? 0,3. 0,3. Então, a força está aqui, essas forças estão aqui, ó. F2. E a distância 2 está aqui, ó, entre essas duas forças, 0,3. Quanto que dá isso? 135. 135 Newton vezes metro. Boa. Para fechar, o M3. F3 vezes D3, quanto que vale o F3? 300. E o D3? 0,5. Isso aí. Então, metade de 300, né? É o que significa 150. 150, isso aí. Beleza. Uma coisa que a gente deixou para trás, mas é importante a gente observar, são os sentidos, porque é o sinal que vai ser atribuído a cada um desses caras. Então, vamos lá, voltando. No F1, nós temos basicamente isso aqui, ó, tá? Quero ver se vocês conseguem enxergar o sentido em relação ao centro aqui. Esse momento de binário vai ser no sentido horário ou anti-horário? O que vocês acham? Horário? Todos conseguem enxergar que isso aqui vai girar no sentido horário, em torno do centro? Sim. Uhum. Legal. Então, o horário a gente tinha falado que é positivo ou negativo? Positivo. Negativa. Positivo ou negativo? Negativa. Boa, negativo. É negativo, hein? Tá? Beleza. É uma convenção de sinais. Não que, se você falar assim, não, horário é positivo, né? Beleza, não tem problema. Você convenciona dessa forma. Eu só quero que a gente convencione da mesma forma para não gerar confusão. Mas não é errado se falar que é o sentido que você quiser convencionar. Positivo, por exemplo. O M2. Então vamos lá. Cadê o F2? O F2 está aqui, ó. Só vou representar ele aqui do lado para ficar mais limpinho e vocês tentarem enxergar esse negócio, ó, em relação ao centro. Que jeito que vai girar esse momento ali? Anti-horário. Anti-horário, todos enxergam isso? Beleza? Uhum. Ó, essa seta aqui tá indo para a direita, então, ó, tá indo para a direita e essa aqui tá indo para a esquerda, anti-horário. Ok? Deixa eu só adicionar a dica aqui. Tá, anti-horário positivo, não preciso mexer ali. E o M3, tá aqui, ó, o M3, desenhando aqui por cima. Em relação ao meio deles, aqui, horário ou anti-horário? Horário. Todos concordam? É isso aí, horário? Sim. Uhum. Muito bem. Então, o sinal é Negativo? negativo. Isso mesmo, porque a gente tem que fazer isso para agora, no cálculo do momento resultante, utilizar os sinais certinho, senão vai calcular errado. Por mais que você fez esse passo a passo certo, tem que atribuir o sinal corretamente. Então, ficamos com menos 80 mais 135 menos 150. Quanto que dá isso aqui? Menos 95. 95? Então é isso aí, gente. E aí? O que vocês acharam? Ah, não foi tão difícil assim. Se todos forem assim, Suave. Mas isso aí Se todos forem é. assim, aí fica tranquilo. Vai ficar um demônio isso daí, você vai ver. Olha o drama. Deu 2 minutos. Meu Deus do céu. Não, tô mentindo.
Eu acho Não, que logo ela dá. já bota uns exercícios aí sem achar três exercícios na frente só força, pra sem gente o ver como é. distância. Aí o negócio já fica doido, já fica Então, o complicado de negócio achar. já vai ficar doido no próximo. Ó, eu falei pra vocês que esse exercício era ridículo de fácil. E ele era, mesmo se não tivesse o F1, D1, não ia ser difícil, não. Ia complicar um pouco a vida, claro, mas não ia ser difícil. Mas ainda dando esse F1, D1, F2, D2, daí não dá, fica muito moleza. Mas vamos ver um próximo agora que não tem isso, tá? Olha aqui, o exercício já parece ser mais complicado, e de fato ele é um pouco mais complicado, mas vamos entender o porquê. E assim, ele é mais complicado? É mais complicado, mas ele é difícil? Não, não é difícil. É só um pouco mais complicado que o outro também. Tá louco, era muito fácil. Deixa eu explicar aqui para vocês. A gente viu que o momento de binário é força vezes distância. Que distância? A distância entre as duas forças. Então, nesse caso aqui, deixa eu tentar fazer algo bonitinho. Talvez não nessa cor, porque tá praticamente a mesma cor da engrenagem. Vou fazer um amarelinho, vamos ver se fica legal. Então, não fica legal. Vermelho. Vamos lá, aqui, ó, a distância entre essas duas forças seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria esse cara aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, D. Eu não vou colocar em cima da cota, vou colocar um pouco pro lado. Essa distância aqui, ó, seria o D. Beleza? A distância entre as duas forças ficou claro ali? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem? Entendi. Seria meio que o vertical dali, Seria dessa a distância? É a distância entre as duas forças, né? Eu tentei representar aqui do ladinho, né? Deixando-las um pouco maior, né? Talvez, para ficar melhor, faria assim, ó. Então, a gente tem uma aqui, a gente tem uma aqui embaixo. Então, dando um zoom, né? Seria a distância entre as duas forças, tá? Distância aqui, ó. Entre as duas forças, tá? Dei um zoom, assim, mais ou menos, para mostrar o que a gente está falando. Eu tenho o valor dessa distância, pessoal. Olha aqui no desenho inicial. Vejam se vocês acham esse valor. D deve valer, sei lá quanto. Vocês acham isso? Não estou Não, achando. não estou vendo isso aí, não. Não tem, né? Então, eu falei, ó, o exercício não é tão trivial, né? Falando nisso, a nossa aula vai ser encerrada aqui, sei lá, alguns minutos, né? Já está 9 minutos, está na contagem regressiva, depois a gente entra novamente, continua. Tá, então, professora, não tem o D, igual no outro exercício que tinha, que ficava molezura. Como que a gente tem que fazer? Então, daí, a gente vai escolher um ponto para fazer o somatório de momentos, tá? Que ponto pode ser esse? Bom, a gente tem aqui no miolinho aqui da engrenagem o ponto O, mas a gente poderia definir outros pontos, sei lá, para facilitar. Não sei, você poderia falar que aqui a força, essa de cima, está no ponto A, a força aqui de baixo está no ponto B. Eu nomeei aqui, tá? Mas fica a critério de vocês. Vocês vão escolher um desses pontos para calcular o somatório de momentos. E vai dar super certo, tá bom? Não tem problema se a gente não tiver essa distância D. Se a gente tivesse, maravilha, é só fazer força vezes distância. Mas como a gente não tem, a gente tem que fazer um somatório de momentos em relação a um ponto, tá bom? Bom, vamos fazer primeiro em relação a um ponto, obter o resultado, e depois fazer em relação a outro ponto, só para tirar a prova real, ver se dá certo mesmo. Tomara que dê, né? Então, a gente vai fazer, sei lá, em relação ao ponto O, depois em relação ao ponto A ou B, tanto faz. Tá bom, pessoal? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Somatório de momentos em relação ao ponto O. Como que vai ficar isso? Então, vamos analisar primeiro a força de cima aqui. O desenho está ficando cada vez mais poluído. Então, essa força aqui, ó, de 600 newtons que está aqui em cima, ok? O que eu tenho que fazer? Assim como na aula passada, quando a força está inclinada, eu quero calcular
o momento que ela provoca em relação a algum ponto, eu tenho que decompor essa força. Muito bem, então vamos decompor essa força no eixo X. Estão olhando aqui no eixo X? Sim. Então, tá bom. Em relação ao eixo X, pessoal, será que essa força provoca momento? Vamos dar uma analisada, ó. Vou desenhar de novo aqui, só para vocês terem como analisar um pouco melhor. Então, ó, eu tenho aqui a engrenagem, é um objeto, nossa, ficou bem bonito isso aqui, uma circunferência, né, grandona, e eu faço essa força aqui, ó, empurrando, nossa, não tem nada, nenhuma circunferência aqui, cara. Tá, mas eu tenho aqui a circunferência e eu faço uma força empurrando ela, no caso ele está empurrando para o lado esquerdo. Vocês acham que essa força, do jeito que está ali, vai fazer com que essa engrenagem gire? Não. Acho que não. Não. Ótimo. Vocês estão observando que não vai girar, né? Então, se eu pegasse um disco... Aproxima o microfone, professora. Um pouco, sei lá, aproxima. Aproxima um pouco o microfone. Ficou bem baixo Ah, agora. ficou baixo, porque Agora ele... melhorou. Ah, então tá bom, beleza. Então, ó, deixa eu ver, eu não tenho nada... Ah, eu tenho a tampa do liquidificador, peraí. Caraca, mano. Nossa, que loucura, hein? Então, ó, aqui é um objeto, uma circunferência, né? Tô fazendo uma força aqui, ó. Se eu segurar ela no meio aqui, né? Ó, faço uma força para cá, ela não vai provocar giro. Tô só fazendo uma força para cá, não gira, certo? Beleza. Então, a gente sabe que a componente em X não provoca momento. Então, eu vou precisar ficar me fazendo decomposição? Não precisa. Você já viu aí que não rolou. Não vai gerar momento. Ótimo. Tudo bem? E a componente em Y? A componente em Y eu desenhei aqui, ficou bem poluído, mas agora a gente desenha aqui também. E aí? Imagine que isso aqui é uma alavanquinha, né? Só para facilitar vocês entenderem se vai girar ou não. E aí, quando eu faço aquela força, provoca giro em torno do ponto A? Sim. Sim, beleza. Como que eu calculo, então? Vamos lá. A componente em Y. Professora, tem como você explicar de volta depois que ela mostra, tipo, como usar seno e cosseno nesse momento aí? Porque eu sempre Sim, tava. é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, no eixo X aqui, ó, que foi o primeiro caso que a gente viu que não provoca momento, tá encostando no ângulo a força? Não. Sim. Sim ou não? Ó, Não, tá vendo aqui que tá encostando? Tem Não aqui, tem ó, encostando ali no ângulo. isso, tá encostando. Quando tá encostando, é seno ou cosseno? É cosseno daí. Cosseno. Cosseno? Cosseno, pô. Encostando. Isso aí. Cosseno. Boa, encostando, tá bom? Ficou claro aí? Então, vocês viram não, ali que pera tá... lá. O que tá encostando o quê? Ó, O ângulo. a força, tá vendo a Deus. força cinza aqui que eu tô desenhando novamente? Aham. Ela não tá encostando aqui naquele desenho que a gente faz pro ângulo, ó. Então, eu vou representando aqui novamente, ó. Esse negocinho aqui, ó, do ângulo, ele encosta tanto aqui como aqui. Como a gente estava analisando essa força aqui, a horizontal, então tá encostando aqui, não tá? Aham. Então, daí, se tá encostando, você vai usar o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Beleza? Uhum. Sim ou não? Uhum. Entendeu? Uhum. Então tá. Só que essa foi a componente em X. E a componente em X a gente viu lá, que eu mostrei aqui a tampa. Ó, em X, a horizontal, ela não provoca giro. Então, a gente nem vai calcular ela. Se em X eu vou ter que usar o cosseno, em Y eu vou usar o quê? Seno. Novamente, vamos lá, pessoal. Entendi. Não pode ter dúvida nisso. Vai usar o quê? Seno ou cosseno? Ah, usa seno, né? Seno, você vai usar outra possibilidade, entendeu? Então, como é que vai ficar a decomposição da força? Então, o Y está aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Agora, veja lá. Era o Gabriel que estava perguntando, né, Gabriel? Gabriel, tá encostando nesse ângulo aqui, ó? Não. Não tá. Então, é seno. É essa a regrinha que eu ensinei. Se não encosta, é seno. Se encosta, usa o cosseno.
É muito comum ter esse tipo de dúvida, tá? Mas é assim. Não sei se facilitou, então fica 600, que é o valor da força, vezes seno de 30. Porque a gente está analisando a força em Y, tá bom? Legal, gente? Tá, calculei a decomposição da força. A gente viu na aula passada que se a força está em Y, eu vou utilizar a distância em X entre essa força e o ponto que eu estou calculando no momento, que no caso é o ponto O. Qual que é essa distância? 0,2. 0,2, né? É o raio dessa engrenagem. Então, essa distância aqui vale 0,2. Falta um minuto para a gente ser eliminado aqui da nossa aula. Mas vamos lá, 0,2, ok? E quando eu faço essa força aqui para baixo, essa alavanquinha aqui que eu desenho só para facilitar a nossa vida, mas vocês sabem que é a engrenagem. Ela gira no sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário. Então, o sinal é? Negativo. Negativo. Boa. Então, tá bom. Eu vou mostrar aqui no negócio do liquidificador, tá? Falta um minuto. Eu não sei se está espelhado para vocês. Vamos lá. Ó, eu tô com a minha mão direita. Vocês estão, então tá espelhado, né? Muito bem. É que eu enxergo do lado direito. Eu enxergo. Mas vocês, tá, enfim. Ó, vou fazer a força para baixo e o negócio gira assim, ó. Ele tá girando, ó. Faço a força para baixo, ele gira, tá? No meu caso aqui, eu tô vendo certinho como que vai ser o giro, vai ser no sentido horário, tá? Não sei se vocês estão vendo o horário, porque pode ser que esteja espelhada a parada, então não vai dar certo. Beleza, gente?